Se você está pensando em começar a tatuar, com certeza já se deparou com o questionamento se é necessário você fazer um curso de iniciação para você começar nessa profissão. Qual curso fazer, ou se você consegue aprender sozinho com os conteúdos que tem na internet e várias outras dúvidas. Então não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e se tornar um tatuador de valor. Olha, quando eu comecei, se tivesse a quantidade de recurso, conteúdo, informação que tem hoje, com certeza eu levaria muito menos tempo para evoluir e conseguir me profissionalizar na tatuagem. O ano era 2013 e eu estava começando a tatuar. Tive o meu primeiro contato com uma máquina de bobina, fiz os primeiros traços na minha coxa mesmo, testando, ver se eu conseguia fazer aquilo. Claro que antes eu já tinha um contato com desenho, eu já tinha algumas tatuagens, já tinha contato com esse meio da tatuagem, indo para estúdios e tal, mas quando eu comecei, surgiram várias dúvidas. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar várias dessas dúvidas na internet. Conteúdo sobre isso, como eu fazer uma regulagem de máquina, como fazer uma sombra, se era preciso diluir a tinta. Informações simples que você acha hoje facilmente, que antes era muito difícil achar, e quando achava era um conteúdo gringo, então por muitas vezes era difícil ter acesso a esse conteúdo. Então, um outro meio de aprender era frequentando estúdios de tatuagem. Quando eu ia me tatuar, eu aproveitava para perguntar algumas coisas para os tatuadores, tirar algumas dúvidas, mas é claro que nem todos vão te passar as informações que você quer. Ainda mais lá atrás, cara, era terrível assim você conseguir tirar alguma informação ou alguma dúvida do tatuador ali que está te tatuando. Eles muitas vezes recebiam isso de uma forma até que hostil. Pô, você está começando a tatuar, tá vindo até meu estúdio. Mesmo eu pagando para fazer um trabalho com ele, muitos desses tatuadores tinham esse receio de passar essas informações, não sei por quê. Até porque o compartilhamento dessas informações fez a tatuagem evoluir o tanto que evoluiu nesse pouquíssimo tempo. Eu lembro que na época tinha um curso de iniciação de tatuagem lá em São Paulo, que é uma escola que existe até hoje, se eu não me engano, a escola lá do B, mas na época era inviável ir para São Paulo várias vezes na semana. Eu também não tinha grana para isso, então o acesso era bem complicado a esse tipo de informação inicial para começar na profissão. Então, o meio de aprender era fazendo. Eu vou aprender fazendo. Então, montava ali a máquina que eu tinha na época, pegava alguns desenhos, colocava os decalques na minha perna e começava a me tatuar. Minha perna direita é toda tatuada porque eu passava horas, varava a noite tatuando a minha perna, tentando aprender alguma coisa de diferente ali, vendo referência na internet, vendo foto, olhando aquela foto e tentando ver qual é o movimento que o tatuador fez para fazer essa aplicação, para essa sombra. Na época eu gostava muito de old school e new school, então eu tentava reproduzir aquelas agulhadas, aquele escovado bem característico do old. Então eu fui a minha própria cobaia por muito tempo e foi dessa forma que eu aprendi. Só que nesse meio do caminho, cara, acontece um monte de coisa, ainda mais se você está trabalhando com uma máquina de bobina, ela tem inúmeros jeitos de você regular ela, ela tem inúmeros jeitos de você trabalhar. E convenhamos, né? Há 10 anos atrás, com o dinheiro que eu tinha, era muito difícil eu ter um equipamento de qualidade. Então, a qualidade do equipamento que eu tinha na época era bem ruim. O tempo foi passando, eu fui adquirindo experiência, tatuando outras pessoas, me tatuando, e aí começou a aparecer os workshops presenciais. Tinha já quando eu comecei, mas era bem difícil achar assim algum aqui na região para eu poder fazer, para eu poder aprender com esses tatuadores. Então, quando os tatuadores aqui da região começaram a fazer workshop presencial, eu comecei a frequentar bastante esses workshops. E aí sim eu comecei a sentir uma curva de evolução um pouco mais acentuada. Mas até isso começar a acontecer, eu já estava tatuando há mais de um ano, 2 anos. Eu já tinha um espaço em que eu atendia, recebia os meus clientes, mas demorou bastante tempo
para eu começar a aprender de fato com pessoas mais experientes, para eu conseguir pagar e ter acesso àquelas informações, àquelas técnicas e conseguir ali ter um contato mais próximo, um contato presencial com aquele tatuador que ele vai estar ali para sanar as minhas dúvidas e eu aprender muito com ele. Então eu vejo que esse primeiro, segundo ano de tatuagem que eu tive foi bem difícil em relação a aprender como se deve fazer as coisas. Claro que eu me sinto muito privilegiado por ter conseguido começar de uma forma bem rápida, assim. Eu consegui atender bastante gente nesse período, então eu ganhei bastante experiência e foi graças a essa experiência que eu aprendi muito, mas isso me custou muito tempo. Um tempo que se eu tivesse feito um curso que tem hoje em dia aí, a partir de uns R$ 800 de iniciação, eu conseguiria aprender tudo que eu aprendi nesses 2 anos em semanas, meses, entendeu? Estudando e tendo uma curva de evolução muito mais acentuada, porque eu não ia perder tanto tempo em determinadas coisas que eu demorava para perceber que estava errado, ou demorava para perceber que tinha um jeito mais fácil de fazer. Um curso de tatuagem para você começar na profissão, eu vejo que é essencial e necessário. Claro que muitas pessoas não vão ter a grana para investir no curso, tem uma grana curtíssima que vai conseguir comprar uma máquina bem barata, alguns materiais para começar ali, mas se você tem algum meio de comprar um curso para você começar a tatuar e ter essas informações logo de cara, vai ser muito importante. Claro que hoje, com acesso à informação, com compartilhamento de informações, você consegue achar muitos conteúdos gratuitos para você iniciar. Mas se você compra um curso, se você tem um tutor ali desde o começo que segue uma linha de raciocínio e aprendizado, você não vai precisar ficar gastando tempo em procurar coisas específicas, tá? Como que eu monto uma máquina? E agora? Qual a melhor forma de eu fazer um traço? Qual a melhor forma de eu fazer uma sombra? Entende que o curso ele te dá essas informações de forma condensada num lugar só, que você vai ter uma linha de aprendizado ali. Então isso é muito importante para você economizar tempo e evoluir de forma muito mais consistente. Fazendo um curso e tendo uma linha de aprendizado, você vai conseguir evoluir de forma muito constante. Isso vai te encurtar muito o caminho no começo. Escuta o que eu tô falando, eu tenho muita experiência nisso, eu já tive também alguns aprendizes e eu acompanhei essa evolução deles. Eu vi como essa evolução foi muito mais rápida em relação à minha. Em questão de um ano, esses aprendizes já estavam fazendo o que eu fazia com 3, 4 anos de profissão. Veja, se hoje você precisa fazer uma faculdade, um curso técnico, alguma formação para começar em uma profissão, ter um caminho ali de aprendizado que você vai aprender do zero a exercer aquela profissão, porque na tatuagem teria que ser diferente. Não é só porque é uma profissão que envolve arte que a gente não tem que ter o profissionalismo que ela precisa para a gente de fato conseguir aprender e viver dessa profissão. É uma profissão que envolve arte e que envolve muita responsabilidade, porque a gente está colocando um desenho na pele da pessoa que vai durar para sempre. E para conseguir captar os seus primeiros clientes, nesse vídeo aqui eu te explico de forma simples e prática como começar a ganhar dinheiro, mesmo sendo um tatuador iniciante. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo.